palavra de Deus, a Bíblia diz que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Não precisa alguém ser um filho de Deus para ele ter um dom de sonho ou um dom de visão. Mesmo os filhos do diabo, os curandeiros, os feiticeiros, os adivinhos, que no Brasil tem muitos, eles têm essas capacidades. Por meio de dons, eles conseguem sonhar e aquilo acontecer. E se hoje Jesus Cristo voltasse à Terra, não seriam os políticos que iam crucificá-lo, não seria os bêbados, as prostitutas que iriam crucificá-lo, não seria os traficantes que iriam crucificá-los, mas seria os religiosos, iria matar Jesus novamente. O senhor Ibrahim me pergunta se Cacô Felipe se encaixa dentro dos mandamentos, ou ele veio para cumprir os mandamentos. Primeiro que os profetas não vêm para cumprir mandamentos. Um profeta vem para dar mandamentos. Assim como Deus, quando dá os seus mandamentos, Deus ele mesmo não está sujeito aos seus mandamentos. Deus está acima dos seus mandamentos. E quando um profeta dá os seus mandamentos na terra, ou seja, os mandamentos de Deus, o profeta pelo qual o mandamento vem, ele mesmo não está sujeito a isso. Porque os mandamentos não é para ele o profeta, mas os mandamentos é para o povo. 7 minutos para o senhor Ibrahim, para a sua réplica. 7 minutos, professor Ibrahim. Deltamar, eu vou te fazer algumas perguntas só para me entender, porque foi bem longo, né? Só para que eu entenda ficar bem claro para mim. A questão da mensagem do profeta hoje, dele não aceitar a Bíblia porque a Bíblia se contradiz, eu entendi assim, é isso? Não é por isso, não é. Não. O profeta Você aceita a Bíblia. Pode usar meu tempo e dar uma explicação só para me entender bem rápido aí. Eu entendi assim. O profeta Cacô Felipe não rejeita a Bíblia. O que o profeta diz é que a Bíblia não pode salvar. E Deus não te pode conduzir pela Bíblia. Porque o guia dos filhos de Deus deve ser móvel. Ou seja, deve ser um homem vivo. Mesmo o guia dos pássaros é um pássaro vivo. O guia dos leões é um leão vivo. Então, o guia dos filhos de Deus deve ser um profeta vivo. Então, Deus deu profetas no passado. Eles escreveram as suas mensagens, mas Deus deve estar no presente e dar-nos um profeta vivo para falar a nós que estamos vivos. A Bíblia é a palavra de Deus. Entendi. Tá, entendi aí. Você começou falando e falou sobre as religiões, que elas pregam diferente uma da outra. Cada uma prega, e são cerca de 38 mil religiões, segundo a Universidade de Oxford. 38 mil, cada uma prega um fim diferente da outra, concordo com você. Mas a Bíblia, ela traz uma mensagem só, singular. A questão está na interpretação de cada um. Tem pessoas que buscam na Bíblia a interpretação para acusar de que Deus não existe, outros buscam a Bíblia para acusar de que o Espírito Santo não existe, outro busca a Bíblia para mostrar que haverá um arrebatamento secreto, outro busca a Bíblia para mostrar de que um Maitreya vai voltar para salvar todos. Então, cada um prega uma maneira, mas a Bíblia tem uma mensagem só. Tá? Você citou aí Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o próprio Jesus disse em Mateus 22, 29, que o nosso erro é não conhecermos as Escrituras. A questão está muito na interpretação. Você falou de Jesus, a questão dos fariseus, os fariseus. E Jesus contradisse o que os fariseus estavam dizendo e contradisse aquilo que Moisés estava dizendo. Bem, Jesus ele não contradisse o que Moisés falou, eles estavam falando a mesma língua. Só que Jesus ele estava o que alguns gostam de chamar de um período da graça. E a partir de Moisés, o pessoal que saíram do Egito, eles vinham sendo reeducados por Deus durante a história. Eles viviam como animais, então Deus estava reeducando eles. Por isso essa questão de olho por olho, não guardou o sábado, tinha que morrer, ser apedrejado, os filhos desobedientes eram apedrejados, porque eles estavam sendo reeducados. 38 mil religiões, todos pregando aí cada um, mas a mensagem ela é única, e a mensagem única ela está na Bíblia. Você disse também que a Igreja Católica ela não se levantará novamente. Bem, mas Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 17, versículo 9, se você quiser acompanhar na Bíblia, eu vou ler para me mostrar, porque vai se levantar novamente. A Igreja Católica, não é que a Igreja vai se levantar novamente, eles estão de pé aí. Na verdade, eles vão voltar à sua supremacia, a qual você citou aí no período da Inquisição. Apocalipse 17 está falando a descrição da grande meretriz, essa grande meretriz, segundo Daniel 2, Daniel 7,
Apocalipse 13, ele se refere exatamente a esse poder religioso, a Igreja Católica, a Igreja de Roma. Na verdade, o sistema romano. E o versículo 9 diz assim: aqui está o sentido do que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. A mulher, em profecias, segundo Efésios 5, 22, 23 e 31, significa igreja. A mulher está sentada, são 7 montes, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, há de durar pouco tempo. E a besta que era em Noé é também ele o 8º rei e procede do 7. Bem, João está falando aqui de um poder, dos poderes que perseguiram o povo de Deus. Apocalipse capítulo 11 vai falar de Egito e Sodoma. Egito é a primeira nação que persegue o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, os Medos e Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Roma papal de 538 a 1798. Fala desses 7 aí. Ele diz, 5 caíram, os 5 primeiros que eu falei para vocês. Um existe. João estava tendo a visão na ilha de Patmos sobre Roma imperial. Ele estava escravo, preso por Roma imperial. Ele disse, o outro há de vir e durar pouco tempo. Ele está falando de Roma papal, que blasfemaria contra Deus, perseguiria o povo de Deus, tentaria mudar os tempos de Deus, a lei de Deus. Ele dizia, o 8º procede do 7. Bem, o 8º procede do 7. Desses 7 aí, o único que existe e pode voltar é Roma papal. Os outros todos caíram. Então, eu creio, segundo as profecias da Bíblia, que Roma papal vai voltar novamente à sua supremacia. Bem, se o profeta ele é uma pessoa viva hoje, representante de Deus na terra, Cacô Filipe, ele é representante, eu preciso encaixar ele dentro da pregação bíblica. Moisés obedeceu os mandamentos de Deus, ele obedeceu, tanto é que o povo vivia em idolatria lá e ele não adorava a imagem. Caim foi condenado por Deus porque ele assassinou, porque o mandamento dizia não matarás, e ele tinha conhecimento do mandamento, pois o mandamento ele é eterno. O mandamento é dado para Adão e Eva também no Jardim do Éden. Eles cobiçaram o fruto, eles desobedeceram o seu pai, eles se mataram espiritualmente, eles cobiçaram, quebraram o 4º mandamento, eles adoraram o outro Deus que acabaram de conhecer, que foi o inimigo. E a minha pergunta é, eu até perguntei para você há uns dias atrás, eu vou perguntar dentro desse meu argumento para você. O Felipe Cacô, ele se encaixa dentro desses mandamentos da Bíblia? De que todos os profetas da Bíblia, de Adão, vamos colocar de Adão até o último que se levantou agora, Cacô Felipe, ele se encaixa dentro desses mandamentos, ele obedece esses mandamentos de Deus, tanto moral, os 10 mandamentos, quanto da lei civil, quanto da lei de saúde de Levítico 11. Pode passar, rapaz, eu fiz a pergunta para o Deltamar, pode passar para ele. Dentro da resposta que eu dei está a pergunta, tá, Deltamar? Deu para entender? Ok, senhor Ibrahim, ok. Então, o apóstolo Deltamar terá 2 minutos para fazer a pergunta agora ao senhor Ibrahim. Apóstolo Deltamar, 2 minutos para o senhor fazer a pergunta para ele. Ok, muitas coisas foram ditas, né? Espero que durante a live nós possamos responder muitas das que foram ditas, porque eu penso que será impossível responder todas. O senhor Ibrahim falou sobre muitos pontos, e cada ponto precisaria de um certo tempo para responder. Eu quero voltar aqui, senhor Ibrahim, o senhor segura a sua pergunta sobre Cacô Filipe. Se Cacô Filipe se encaixa dentro dos mandamentos, também o senhor disse que Moisés obedeceu os mandamentos de Deus, e sobre a Igreja Católica, e sobre todas essas coisas. Primeiro, quero dizer que quem quiser compreender sobre a revelação do Apocalipse, sobre a mulher, a besta, a marca da besta, o espírito da besta, e tudo que se fala no Apocalipse, você pode ler o livro do profeta Cacô Filipe. Senhor Ibrahim, durante a leitura, o senhor vai encontrar muitas passagens que vai explicar todas essas coisas que o senhor disse aqui. Se der tempo, eu vou falar sobre algumas delas. Então, eu quero dizer que Joel 2, versículo 28, que é uma promessa de Joel, que os vossos filhos e as vossas filhas sonharão sonhos, os vossos velhos terão visões. Isso não trata-se dos profetas mensageiros, mas isso trata-se dos dons de visão, dos dons de sonhos, que o homem, a mulher pode ter, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Não precisa alguém ser um filho de Deus
para ele ter um dom de sonho ou um dom de visão? Mesmo os filhos do diabo, os curandeiros, os feiticeiros, os adivinhos, que no Brasil tem muitos, eles têm essas capacidades. Por meio de dons, eles conseguem sonhar e aquilo acontecer e assim por diante. A pergunta que eu vou fazer para o senhor Ibrahim não tem nada a ver diretamente com o que nós estávamos falando, porque eu tenho que fazer uma pergunta principal, então ela não vai se encaixar aqui, nessas questões que foram levantadas, mas nós podemos voltar nelas depois. A minha pergunta está relacionada com o profeta, não é? Porque nós estamos falando sobre os mandamentos vêm por um profeta, então vamos para um segundo ponto. Senhor Ibrahim, você é um cristão? Se você é um cristão, diga-nos quem é o seu profeta. Sete minutos, senhor Ibrahim, para responder a questão do apóstolo Deutamar. 7 minutos. Deutamar, nós adventistas, nós temos nós cremos no dom profético, de que esse dom profético ele é prometido na Bíblia. Nós temos a Ellen White, que nós cremos que ela tem esse dom profético. E ela se encaixa em todos os testes bíblicos que é feito para que um profeta se encaixe exatamente na Bíblia, para que não haja contradições com a Bíblia. Então, nós cremos no dom profético de Ellen White, uma mulher que se levantou aí em 1800 e a partir de 44, depois da grande decepção ali de Guilherme Miller, ela se levanta e ela se encaixa em todas as questões bíblicas em que é abordada para nós sabermos se o profeta ele procede de Deus e não. Tá? Apesar dela não estar viva, mas nós temos aí os seus escritos que nós temos como inspirado. Ela não é uma luz maior do que a Bíblia, mas é uma luz menor que direciona cada ser humano para a luz maior que a Bíblia. Ela também não é uma fonte de doutrina e nem para tomar lugar à Bíblia, mas apenas para clarear e trazer um entendimento melhor de textos difíceis da Bíblia, mas não para substituir a Bíblia. Se não existisse Ellen White, se não existisse os livros de Ellen White, a Bíblia ela seria o suficiente para a nossa salvação. Não que a Bíblia nos salve, a Bíblia ela não tem esse poder de salvação. Tá? Aqui é apenas tinta em cima de um papel. O que nós precisamos aqui é da iluminação do Espírito Santo para entendermos o que está inspirado aqui. Então, a Bíblia ela é uma inspiração de Deus para o homem. Tá? Então, nós cremos, né, nesse papel profético de Ellen White. Você falou da questão dos dons para hoje, eu acredito, e o próprio Estevão, quando ele foi se defender lá no Sinédrio, em Atos capítulo 7, ele diz: qual dos profetas vocês não perseguiram? Vocês rejeitaram todos os profetas, até o justo. Aí não seria também Ellen White e Filipe Cocu, Filipe, que seriam os únicos aceitos, né? Mas o que nós precisamos fazer é encaixar tanto Ellen White quanto Cacô Filipe na Bíblia. É por isso que eu te perguntei, Filipe Cacô, ele encaixa na Bíblia, na questão dos mandamentos? Eu vou dentro do meu argumento aqui, que eu vou continuar, eu vou deixar a pergunta para você daqui a pouco, nós vamos entrar. Filipe Cacô obedece os mandamentos de Deus? Nós passamos por Ellen White dentro desse teste com ela, sobre as suas visões, se ela tinha fenômeno físico, como está lá em Daniel capítulo 6, versículo 7, né? Quando ela tinha suas visões, ela não respirava, o coração dela não batia. Números 24, 3, ela ficava com os olhos abertos. Então precisa ter esses fenômenos físicos, obedecer os mandamentos de Deus, segundo Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Ela precisa trazer a pessoa de volta para Deus. Você falou dos profetas nos dias de Moisés, de Josué, de Elias, de Jeremias. Qual era o papel desses profetas? O papel deles era sempre trazer o povo que estava se afastando de Deus para Deus, como você falou. O papel do profeta é trazer o povo de volta para Deus. Sempre eles se afastam de Deus e o profeta os conduz. Mas como? Através da palavra de Deus. Não, mas no dia de Noé não tinha a palavra de Deus. Mas qual era a verdade dos dias de Noé? A verdade, o evangelho dos dias de Noé era a arca. Qual era a verdade nos dias de Adão e Eva? O fruto, a árvore da vida. Essa era a verdade, não tinha evangelho. Qual era o evangelho nos dias de Moisés? O santuário. Eles não tinham evangelho, era o santuário. Eu pequei e alguém tinha que morrer. Esse era o evangelho. Até que chegou o evangelho. Até que ele foi entregue para Moisés lá no monte, foi escrito para Moisés com os dedos de Deus, depois é repetido, depois ele vem para livros,
Neemias lê o livro e assim esse livro ele passa a ser lido todo o tempo. Jesus vem, o mesmo livro é lido nas sinagogas. Jesus lê o livro de Isaías e ali ele é rejeitado quando ele disse essa profecia se cumpriu em mim agora. O rejeitado porque ele estava dentro desse parâmetro. Qual o parâmetro? A palavra de Deus, os escritos. Bem, mas os escritos se perderam, tal. Quem tem os originais? Bem, por não ter os originais, mas foram achados alguns manuscritos em Qumran e outros manuscritos, não vai dar tempo de nós falarmos desses manuscritos, foram achados e foram comprovados praticamente 100% deles com a Bíblia. A questão das interpretações de uma igreja, de outra, de uma Bíblia para outra, vai muito das interpretações de alguns manuscritos que eles pegam, mas isso não tira a originalidade da Bíblia. Mesmo os evangelhos, eles se contradizem. Marcos diz que o ladrão, foram 2 ladrões que falaram com Jesus, Lucas já disse que foi só um. Bem, mas nós temos que entender que Lucas fala depois que o ladrão entende quem era Jesus. Por isso que ele fala da convenção de um. E o outro evangelho fala dos 2 que ainda estavam. Então não há contradição na Bíblia. Pode ter algum erro do escritor, como Mateus 27:12, de que Mateus disse que Jeremias profetizou de que Jesus seria vendido por 30 moedas. Bem, Jeremias nunca profetizou. Quem profetizou foi Zacarias. Bem, então a Bíblia está errada. Não. Mateus era um homem, ele recebeu a visão e ele passou a mensagem como ele entendeu. É por isso que a Bíblia ela tem sua autenticidade. É um Deus falando através de um ser imperfeito. Todo ser humano é imperfeito. Do primeiro profeta ao último profeta, como Cacou Filipe. Ele não é perfeito, ele é imperfeito. Ele é pecador tanto quanto os outros seres humanos. Mas ele pode ser usado por Deus. Nós estamos aqui exatamente estudando isso, para sabermos se ele encaixa nas questões bíblicas como nós encaixamos Ellen White. Ela se encaixou. Eu não vejo... Eu faço parte de um grupo de pastores evangélicos, eles me perguntam muito, colocam um texto dela de contradições, e eu mostro para ele que não tem contradição. Agora vai de cada um aceitar ou não. Aí por isso que eu pedi para você, para nós conversarmos, nós estamos aqui estudando, para saber se o Filipe Cacou Filipe, eu inverto toda vez o nome, se nós vamos encaixá-lo exatamente nesses mandamentos de Deus. Então nós cremos nessa profecia, no dom profético de Ellen White, de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Pode dar sequência, faltam 20 segundos, mas não tem problema não. Ok, senhor Ibrahim. Obrigado. Apóstolo Itamar, 7 minutos para a sua réplica neste momento. Ok, muito obrigado. Então, quando o senhor Ibrahim falou sobre uma citação da Bíblia, que Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras, Jesus não se referia à história passada, mas ele se referia às profecias, porque Jesus estava lá e havia muitas profecias sobre ele. E era para os judeus identificá-lo por meio das profecias. Eles entender que a profecia do profeta tal era Jesus que estava cumprindo, a profecia do profeta tal era Jesus que estava cumprindo. E quando Jesus fazia isso, ou fazia aquilo, ou quando acontecia isso ou aquilo em torno de Jesus, era para eles perceber que era o cumprimento das Escrituras, as profecias que falavam sobre Jesus. Porque a história, os judeus conheciam bem. O que eles não tinham era a revelação de Deus para o seu tempo, mas quem trouxe a revelação foi Jesus, o profeta que eles rejeitaram. E se hoje Jesus Cristo voltasse à Terra, não seriam os políticos que iam crucificá-lo, não seriam os bêbados, as prostitutas que iriam crucificá-lo, não seriam os traficantes que iriam crucificá-los, mas seriam os religiosos, iria matar Jesus novamente, porque mesmo os judeus, filhos de Deus por nascimento, nunca receberam os profetas. Por isso que Jesus poderia dizer coisas como: ó Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes quis juntar como uma galinha junto os seus pintainhos e você não quis? Como que Deus fez isso? Por meio dos seus profetas. Então nós estamos falando, seu Ibrahim, de um Deus vivo. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão Kleber, teve uma queda de internet para mim, para vocês também? Tá normal já, pode falar. Não, para mim tá normal, pode continuar, tá normal. Ok. Então, eu estava a dizer que Mateus capítulo 4, versículo 4,
Jesus Cristo diz que o homem viverá de toda a palavra que sai a tempo presente. Lá, o que saía da boca de Deus eram as palavras de Jesus. Mas o que saía da boca de Deus no tempo de Moisés eram as palavras de Moisés. Hoje, Deus deve ter uma boca na terra, que é um profeta, e as palavras de Deus devem sair. Quando o senhor Ebrahim me pergunta se Cacó Felipe se encaixa dentro dos mandamentos, ou ele veio para cumprir os mandamentos, primeiro que os profetas não vêm para cumprir mandamentos. Um profeta vem para dar mandamentos. Assim como Deus, quando dá os seus mandamentos, Deus, ele mesmo, não está sujeito aos seus mandamentos. Deus está acima dos seus mandamentos, porque Deus, ele é supremo, ou seja, é a coisa mais alta que existe. E quando um profeta dá os seus mandamentos na terra, ou seja, os mandamentos de Deus, o profeta pelo qual o mandamento vem, ele mesmo não está sujeito a isso, porque os mandamentos não é para ele, o profeta, mas os mandamentos é para o povo. É por isso que a Bíblia diz que tal rei se comportou bem diante de Deus, ele foi um bom rei, mas um outro tal rei se comportou mal diante de Deus. Um rei fez isso, outro rei fez aquilo, mas você não encontra isso sobre os profetas. Os profetas tinham sobre eles o selo da infalibilidade. Mesmo Moisés, que traz os 10 mandamentos e todas as leis lá do Antigo Testamento, você vê que ele não veio para guardar mandamentos. O mesmo Moisés que disse em Êxodo capítulo 20, não façais uma imagem de escultura para vós, não adorarás a elas, de nada, não faça imagem de nada do que há no céu, nem na terra. Mas Moisés construiu 2 querubins de ouro. Isto era a imagem do que havia no céu. E muitos judeus não compreendiam isso. Eles não compreendiam por que Moisés dá o mandamento para não fazer, e ele mesmo faz. Mas quando Arão faz uma imagem do bezerro, que é a imagem do que há na terra, e era um símbolo para Jesus Cristo, que seria apresentado como o Cordeiro de Deus, Deus não aceitou aquilo. Veja, quando Moisés constrói os querubins, Deus aceita. Mas quando Arão constrói o bezerro de ouro, Deus não aceita. E você vê mais adiante que Moisés disse que era uma abominação o povo de Israel casar com mulheres estrangeiras, casar com os pagãos. Mas Moisés, em um certo momento da história, ele manda Josué e Caleb buscar uma etíope, uma africana para se casar. E é nessa ocasião que há uma rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, e Miriam é atacado de lepra. E Deus vem para dizer, se há entre vocês profetas, eu falarei com eles por meio de sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés, a quem eu falo boca a boca. Moisés era o profeta mensageiro. E mesmo Moisés disse, não matarás. Era um mandamento de Deus, escrito nas pedras o mandamento. Mas Moisés, quando desceu do monte, disse para os levitas, cada um tomar sua espada e matar todo homem que encontrasse no arraial. Moisés, ele mesmo, não guardava certos mandamentos. Mesmo Elias não veio para guardar esses mandamentos. Elias decapitou 450 profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E muitos outros judeus foram mortos, como Macã, Josué, que veio logo após Moisés. Ele julgou e condenou Acã e toda a sua família. E tudo aquilo estava lá. Então você vê que esses mandamentos de Deus vêm por meio de um profeta. Então o profeta Cacó Felipe se encaixa nas escrituras. Jesus diz, errais por não conhecer as escrituras, as profecias que falavam sobre ele. E Jesus Cristo mostrou em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, que ele era o cumprimento de Isaías 61, versículo 1 e 2, que ele era o cumprimento de tudo que os profetas tinham falado sobre ele, tudo que os salmos de Davi falavam sobre ele. Assim como João Batista veio dizer em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, que Isaías 40, versículo 3, era o seu ministério, Malaquias capítulo 3, versículo 1 era o ministério de João Batista. Paulo veio dizer em Atos 13, 47, que Isaías 49, 6 era o seu ministério. E como eu disse, Martinho Lutero tinha o seu ministério nas escrituras. Sim, o Irineu de Lyon, o Martinho de Touros, o Columba, o John e o Cliff, por exemplo, o William Branham, o William Seymour, e hoje o profeta Cacó Felipe. Todos esses profetas têm os seus ministérios descritos pelos profetas antes dele. O profeta Cacó Felipe veio em cumprimento de Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. Ele tem um chamado autêntico de Deus, como Deus deu a Moisés. Ele tem uma comissão, ele tem uma mensagem para ser pregada no seu tempo. Quando o Senhor disse, por exemplo, que Paulo não trouxe nenhuma nova coisa, bem, Paulo disse que ele trazia a revelação. Revelação é aquilo que nunca foi dito. Quando um cientista traz uma nova descoberta, é algo que a humanidade não conhece. E quando Paulo diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo,
é um evangelho novo para o tempo de Paulo. É o evangelho de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Era o tempo de Paulo. A mensagem de Paulo era quem salvava no seu tempo. Quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, Senhor, eu quero estar neste número. Quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, quando os santos entrarão, Senhor, eu quero estar neste número. Quando os santos